Olá a todos, bem-vindos ao canal do NEP Eurípides Barçanufo de Campinas. Eu sou a Camille e hoje, para a gente dar sequência às nossas reflexões em torno do Evangelho do Cristo, eu escolhi uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, Mateus 5, versículo 3. Especificamente, a primeira das bem-aventuranças. Nessa passagem, Jesus nos diz que bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou, em algumas outras traduções, ou em algumas outras versões, reino de Deus. E o que Jesus quer dizer para a gente quando ele faz essa afirmação? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque é deles o reino dos céus. É interessante quando a gente vai estudar os versículos, as passagens do Evangelho, e a gente se ater a pedacinho por pedacinho. Porque Jesus, por ser um espírito altamente evoluído, né, o mais evoluído que pisou no nosso planeta, ele tem a característica de trazer muitos ensinamentos em poucas palavras. Né? Ele simplifica muito, condensa muito os ensinamentos que ele quer trazer para a gente. Então, quando a gente vai olhar para essa passagem, a gente já começa lá pelos bem-aventurados. O que é bem-aventurados? Né? Normalmente, a gente entende bem-aventurados por felizes. E faz sentido. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Faz sentido, Jesus fala que são felizes. Mas quando a gente vai procurar lá nas escrituras, nos originais, ou a gente vai fuçar um pouquinho mais a questão da palavra utilizada, Jesus usou a palavra ashrei, no hebraico, que significa manter-se encaminhada, manter-se em marcha. Então, mais do que ser feliz, ele está falando da questão daqueles que estão buscando essa característica. Então, ele dá a ideia de movimento, de busca, de procura, de ação. Então, aqueles que estão buscando ser pobres em espírito terão o reino dos céus, o reino dos céus. Mas aí a gente cai na segunda parte, que é pobres em espírito. E o que é pobres em espírito? A gente, no nosso senso comum, muitas vezes acha que é aquela pessoa grosseira, que não tem modos, que distrata as pessoas. Ah, fulano é pobre de espírito, né? Talvez muitos de nós já tenhamos ouvido essa expressão usada dessa maneira. Mas Jesus, quando fala de pobres em espírito, ele está falando da questão de pobreza de sentimentos inferiores. Ou, se a gente for pegar a palavra exata que Jesus quis nos trazer, ele está falando dos humildes. E aí a gente tem que tomar cuidado para não cair em outra cilada, porque a gente às vezes usa a questão de humildade com pessoas que são desprovidas de recursos materiais. Quem nunca falou, ai, fulano, ou já ouviu de repente alguém falando, fulano é humilde, olha como ele se veste, olha como que é a casa dele, tão simplesinho, humildezinha. E o humilde pode ser simples, mas não pela questão dele não ter recursos materiais, mas o humilde preza pela simplicidade porque ele não se atém à questão da pompa das coisas, à questão da ostentação. O humilde é aquele que ele reconhece as suas capacidades e reconhece as suas fraquezas também. Ele sabe aquilo que ele é bom e que ele pode colocar a serviço de outras pessoas, e sabe aquilo também que ele não é tão bom e que ele precisa desenvolver. Ele se percebe como alguém que está o quê? Aprendendo constantemente e ensinando também. E essa percepção de si mesmo, esse conhecimento, faz com que ele não se julgue melhor nem pior do que ninguém. Ele se reconhece apenas como alguém que está se desenvolvendo, que está caminhando, como a gente viu no início, buscando se aprimorar e também buscando contribuir para outras pessoas. Então, quando a gente olha bem-aventurados, felizes ou mantenham-se em marcha, vocês que estão buscando se desenvolver, estão buscando servir, porque vocês terão o reino dos céus. Olha como faz sentido, como para nós aproxima mais. Porque quando a gente fala só felizes, parece que é alguma coisa um pouco distante. E quando a gente fala da questão do manter-se em marcha, buscar, estamos caminhando, aproxima da gente. Porque todos nós estamos buscando desenvolver a humildade dentro da gente. A gente ainda oscila muito a humildade com a questão do orgulho? Muito. Mas quantas vezes a gente se percebe como a gente é de verdade? Por mais que às vezes as sombras do orgulho obscurem isso. Então dá uma ideia muito, aproxima da gente, dá uma ideia muito mais tranquila, de possibilidade. E Jesus, ele faz isso com seus ensinamentos. Ele mostra para nós que é possível. Então é possível
nós buscarmos, nos mantermos encaminhada para edificar essa humildade. E aí, a gente vai para o final dessa afirmação de Jesus, quando ele fala que é desses o reino dos céus. E o reino dos céus não é um lugar geográfico, né? Não significa que a gente alcança humildade e a gente já vai ter o reino dos céus. Não. O reino dos céus é uma edificação interna dentro de nós. À medida que nós vamos edificando virtudes, vamos nos despindo dos sentimentos inferiores, dos nossos vícios, a gente vai o quê? Compreendendo as verdades divinas e vai vivenciando elas no nosso dia a dia. À medida que a gente faz isso, a gente edifica o reino dos céus dentro de nós. E esse reino dos céus vai nos acompanhar em qualquer lugar que a gente esteja. Seja aqui na Terra, que é um lugar às vezes um pouco mais complicado da gente vivenciar por conta da nossa condição ainda de desenvolvimento moral, mas também pelas tribulações que o mundo coloca pra gente, né? A gente ainda não é tão desenvolvido moralmente, tem as atribulações e tudo isso dificulta que a gente vivencie o reino dos céus nos nossos corações, né? E a gente vai levar isso para o plano espiritual também, sofrendo ainda também as mesmas dificuldades que a gente encontra para vivenciar isso de uma maneira plena por conta da nossa condição de desenvolvimento. Mas nós estamos caminhando para um dia sermos como Jesus, um espírito que já traz no seu íntimo o reino dos céus edificado, né? Ele veio nos mostrar que é possível. E essa bem-aventurança nos abre as portas para isso, né? A humildade é a primeira das bem-aventuranças que abre a porta para as outras, porque o humilde, por se reconhecer, sabe o que ele tem de bom, sabe o que ele não tem, sabe aonde ele tem que trabalhar e trabalha para desenvolver isso. Então, esse é o convite que fica dessa passagem, que a gente possa desenvolver a nossa humildade para a gente ir se habilitando cada vez mais a sermos puros em coração, sermos pacíficos, sermos mansos. E aí a gente tem o desdobramento dessas virtudes, que é a questão da fé, da caridade, vivenciar o amor, a tolerância e por aí vai. Então é esse o convite que fica para nós. Então que a gente possa, nas pequenas ações do nosso dia a dia, a gente se perceber, a gente se conhecer e começar a edificação dessa virtude tão importante que é a humildade, que nos sinaliza a importância do autoconhecimento. Isso é o que eu queria compartilhar da passagem de hoje. Se vocês gostaram do vídeo, ativem as notificações do sininho, se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo com os amigos. É sempre bom a gente poder divulgar para mais pessoas o Evangelho do Cristo. E agradeço do fundo do meu coração aqueles que ficaram comigo até aqui. Um grande abraço e que Jesus esteja sempre junto de nós.